Dinha, seja bem-vinda, Dinha. Niédia, sejam todos bem-vindos, ou todas bem-vindas. Falta aparecer o nosso palestrante. Saudade de vocês, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, meu irmão. Como é que você está? Eu estou maravilhosamente bem. E você, tá bem? Que coisa boa. Melhor agora, né? A gente conversando. Um prazer rever o Gamarcos. Uma saudade imensa. O Pois é pessoal o que eu estava comentando agora. o pessoal estava comentando aqui no grupo do Fentec que estava com saudades da aglomeração, né? Esse contato Isso. físico, né, que é tão importante. A Boa todos, noite, boa Glícia, noite. Edson, Cida. Sejam todos bem-vindos. Olá, Cícero. Cícero, boa noite, irmão Edson, Glícia. Dinha, Niédia, que estão chegando, que eu vi agora subindo, né? Cida. Oi, meu amor Cida, boa noite. Mônica. Mônica já entrou, já? Já entrou, Mônica tá Ah, aí. Nossa agora sim. pintura divina Oi, oficial, Mônica, seja né? bem-vinda, minha amiga, minha irmã. Cidinha, boa noite, meu amor. Glícia, sejam todos e todas bem-vindas. Povo abençoado. Está ouvindo? Sim. Na palestra de hoje, eu coloquei essa imagem, essa fotografia de São Francisco. Você sabe o significado dessa fotografia? A imagem que você colocou no post, Sim. eu dei uma olhada de... Sim, diga, Se não Marcos. souber, eu vou te dizer. Pois não, pode ver. É triunfo do amor. Hum, Francisco avança ao encontro do mestre. sim. Vinham-se palmas batendo, e delas faiscarem claridades que se cruzavam em todas as direções. No centro dessas palmas faiscavam luzinhas, luzes, e no centro delas aparecia Jesus. Por isso que eu coloquei essa imagem, porque você vai falar sobre o amor na visão de Francisco de Assis. Sim. E que Você faz a prece, responsabilidade. você faz a prece inicial. Faço com todo prazer. Fernanda, seja bem-vinda, minha irmã Fernanda. Fernanda, boa noite, minha querida. Fernanda é uma irmã forte aqui, graças a Deus e a Graças ela, a viu? Deus, né, Marcos? Graças a Deus. Pois é. Então, meu irmão, pode ficar à vontade, faça a prece e você já pode continuar com a sua exposição. Pronto. Então, eu convido a todos neste momento a fecharem os olhos, a se conectar com Deus, com a essência da vida, a luz de amor, e assim possamos dizer: Mestre Jesus, inunda o nosso coração com a tua paz e permita que o teu evangelho de amor possa encontrar espaço em nosso coração. Que a mensagem de hoje, que a mensagem do teu discípulo de amor, São Francisco de Assis, possa chegar nos corações de que hoje nos ouvem, encarnados e desencarnados, e fazer de nós faróis de luzes do teu amor, que possamos exercer todos os dias a prática da caridade, ao exemplo desse ser espiritual a que nós chamamos de amigo. Seja a tua luz e a tua bênção
sempre presentes em nossa vida. É o que nós te pedimos hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Euriale, Cíntia, Olá, sejam Cíntia, bem-vindos. Oriale, sejam bem-vindas. Netinho. Netinho, seja bem-vindo, Netinho. Olá, Edu. Boa noite, meu Netinho, amigo. Que prazer tê-lo aqui, viu, seja conosco. bem-vindo, meu amigo Edu. E aí eu já posso prosseguir? Pode sim. Abraço, Cíntia. Eu falava com Glícia, porque amanhã ela falará sobre Paulo de Tarso, né? Boa noite, Jonas. O irmão Eu disse, Jonas, seja bem-vindo, irmão Jonas. e eu dizia, Glícia, nós somos muito ousados em falar de duas personalidades. Por que ousados? Porque, por mais que a gente concentre palavras a falar sobre esses personagens, sempre será poucas. Poucas serão nossas palavras, né? Será insuficiente. E mais em falar de Francisco de Assis, que particularmente é uma figura que me emociona muito. Todo o seu contexto, desde a dimensão da sua vida religiosa, da sua prática espiritual, a forma de amor, a forma que ele ama o Cristo na prática. Então, todos esses pilares me encantam bastante. E daí, falar de Francisco de Assis, primeiro nós precisamos entender um pouco da vinda de Cristo Jesus. Catiano, seja bem-vinda, Catiano. Boa noite a todos que estão chegando. A espiritualidade nos relata que para Jesus vir e reencarnar na Terra, ele precisou de um preparo, desde energeticamente, onde ele vai ter que condensar a sua luz, e até mesmo preparar a atmosfera da Terra para a chegada desse ser de luz. E a espiritualidade relata que 2 bilhões de espíritos, eles são aprisionados, eles são presos, devido ao seu grau de energia muito inferior. E aí eles são presos para que ele não atrapalhe o processo de anúncio do Evangelho, o anúncio da mensagem de Deus, e eles são presos onde nós conhecemos como a linha do Equador, naquela área da linha do Equador. Por quê? Para que naquela dimensão astral inferior, eles pudessem receber uma cota de energia solar e cósmica, de modo que eles não pudessem não sair daquela zona e, ao mesmo tempo, dependendo da sua atividade grosseira, eles pudessem, então, receber uma cota dessa energia. Então, há esse preparo. No entanto, nesse aprisionamento, a espiritualidade, aí a gente vai ver isso depois no Apocalipse, que fala que depois de 1000 anos, né, quando João ele vai escrever todo o Apocalipse, ele relata lá que Satanás ficaria preso por 1000 anos. E o que seriam esses 1000 anos, né? Satanás como uma figura alegórica à energia negativa, que estava diretamente relacionados a esses espíritos, que ficariam presos durante esse tempo, porque precisava desse tempo, e para dar cumprimento às profecias. E isso aconteceu. Jesus veio à Terra, então ele vai dividir o seu princípio doutrinário entre os discípulos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar o dedinho que Marcos vai vendo, porque eu vou falando, às vezes nem vou. Fátima da Ópera, seja bem-vinda, Vilãs. Né? Boa noite a todos. E isso vai acontecer. Jesus vai dividir, então, sua mensagem evangélica para os 12, inicialmente, os 12 discípulos, e aí vai começar, então, após a sua crucificação, os discípulos, então, vai divulgar a mensagem do Evangelho de Jesus. Dentre esses 12, um vai se destacar, João. João, que no momento da crucificação, a olhar aquele momento tão doloroso para todos, que é o momento da cruz do Calvário,
Jesus olha para ele e olhando também para Maria e diz: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a sua mãe, né? Dando o compromisso de irresponsabilidade, de fraternidade e de amor materno entre esses dois espíritos. E assim acontece. João, ele assimila todo esse propósito de Jesus, ele ama incondicionalmente toda a sua vida, toda a sua caminhada, toda a sua missão, ele vai colocar de fato na sua prática constante. E aí, João, o discípulo amado de Jesus, ele então, a partir desse processo todo, ele é chamado depois, então, a escrever todas as visões que a espiritualidade demandava até ele e que ele, então, vai escrever como a carta do Apocalipse, que são visões do passado, visões do futuro, em que João tem a oportunidade de vivenciar essa experiência. Só que João, ele tem um amor tão incondicional, querendo realmente viver a prática de Jesus, que vão acontecer muitos fenômenos na sua vida apostólica, né, na sua vida discipulado. Entre eles, que me chama muita atenção, é quando João, quando ele é preso na ilha de Patmos, né, a política, o governo romano, pede que os soldados então executem João. E essa execução é feita onde eles colocam um vasilhame grande, muito grande de óleo, de azeite quente, e que a sentença de morte é que ele então fosse colocado dentro desse óleo fervente. E assim acontece, né? João naquela ilha, árida, seca, sem nada, ele faz um grande milagre, um milagre nos corações daqueles soldados, que mesmo diante de tanta dificuldade, na sua prática de amor, ele começa a mudar aqueles corações. No entanto, o medo ainda do que pudesse acontecer com eles executam a sentença que é colocar João nesse óleo fervente. E João diz uma palavra bem interessante, que para nós deve ser um motivo de grande esperança, que seja feita a vontade de Deus. E assim, João, e assim acontece. João então é colocado nesse óleo fervente e passa-se então dias para que esse óleo esfrie e então as pessoas tirem, que os soldados tirassem o prisioneiro, no caso João, de lá. E qual não foi então a surpresa quando vão tirar João desse óleo ardente e ele sai como luz reluzente, sai vivo, intacto, como se nada tivesse acontecido, para glorificar então a vontade de Deus, a vitória do bem sobre o mal, a vitória do amor sobre as trevas. E João, naquele momento, quando ele sai então desse momento drástico, desse óleo fervente, os soldados que viram aquele fenômeno se transformam de um jeito tão grandioso que se converte àquele Cristo Jesus que o João tanto fala. E, para que a vida do apóstolo não sofresse, então, violações do governo romano, eles mudam o nome de João para Pai Francisco. E Pai Francisco, junto com aqueles soldados que então se convertem ao cristianismo, eles se organizam, então, para levar João até a cidade de Éfeso. E João termina, então, o seu apostolado lá na cidade de Éfeso, onde Jesus, o Cristo amado, chama, então, João, que até agora chamava-se Pai Francisco, para voltar à espiritualidade.
Quando João, o último discípulo, volta à pátria espiritual, começa então a dar cumprimento à profecia do que dita lá no Evangelho, que depois de 1000 anos, Satanás sairia da sua prisão e iria sobrepor sobre a terra. Obviamente que essa é uma figura alegórica, aqueles espíritos que foram aprisionados antes da vinda de Jesus. E a espiritualidade conta que aos poucos sucedem a passagem vibratória para que aqueles espíritos comecem a sair, e quando eles saem, começam então a reencarnar novamente e a se prepararem para um novo momento que vai acontecer na história, que é um momento de grande treva, onde aconteceu na Idade Média, que foram as Cruzadas. Esses espíritos que estavam presos, que desejavam colocar fogo na terra, que não respeitavam a moral do Cristo, desejavam o bem, a espiritualidade, a misericórdia de Deus é tão boa que começa a soltar esses espíritos para reencarnar na terra, com a finalidade de que pela dor deles próprios, eles também pudessem então ascender na escala moral e evolutiva do ser. E assim começa. Lá onde eles estavam, existia uma cidade chamada de A Cruzada, que era uma cidade astral do plano inferior. Por que a cruzada? Porque o formato estrutural da cidade espiritual era em forma realmente de cruz. E cada quadrante, ele tinha uma representação e ele tinha uma finalidade que dava acesso a muitas situações. Então, cada quadrante tinha uma função e tinha um líder, que era composto por espíritos, obviamente, que tinham uma certa inteligência, que tinham habilidades, e essas habilidades foram se projetando justamente no momento da primeira fase da história marcante pelas trevas, que é a Cruzada, e que nós sabemos o que foi historicamente o momento das Cruzadas, onde muito sangue inocente foi derramado, né, pelas ideias de ódio, de vingança que aconteceu. A espiritualidade relata que são eles que estavam presos que começam a reencarnar em 2 momentos específicos, que foram a Cruzada e depois a Inquisição, que foi logo depois. Quando isso acontece, a misericórdia de Deus, então, não deixando esses espíritos a mercê de si mesmo, Jesus começa a mandar anjos, espíritos, cuja finalidade é instruir esses espíritos, obviamente, dentro da sua proposta, dentro do seu contexto evolutivo, e assim, João, o apóstolo do amor, a quem muito serviu através do seu exemplo, ele reúne-se com 200 espíritos preparados para voltarem à Terra novamente. E conta a espiritualidade que foi um momento muito oportuno, porque aqueles espíritos de um grau de energia, de um grau de moralidade tão avançado, que a comunhão entre eles era muito linda. Um ambiente de paz, de harmonia, onde foi traçado que aqueles 201 espíritos, eles pudessem reencarnar em momentos, em tempos e terras diferentes, de modo a contemplar os 4 cantos do planeta, que pudessem, então, juntos, poder abrandar um pouco toda essa violência, todo esse padrão, todo o karma coletivo que até então estava acontecendo. Gente, até agora alguma dúvida?
Eu estou só falando. Pode falar. Está acompanhando direitinho? Pode falar. É porque está entrando muita gente, e eu estou acompanhando o pessoal que está entrando. Perfeito. E esses 201 espíritos, então, orientados por João, ele começa, então, a reencarnar. Isso também está me ajudando muito. E o João, ele vai escolher um dos pontos mais marcantes desse processo todo, que é na Europa, mais específico na França, né? Os espíritos que até então estavam presos, devido ao seu grau energético negativo ser tão grande, começam a reencarnar, começam a tomar o poder, ou melhor, começam a compartilhar do poder, porque a Igreja Católica, nesse momento, e o poderio monárquico também, né, declaram guerra direto aos turcos, aos muçulmanos, pela terra que então, segundo eles, pertencia a Jesus e pertencia à Igreja. E aí começa então esse massacre tão grandioso. João, então, no dia 26 de setembro de 1182, volta à Terra com o nome agora de Francisco, filho de um grande comerciante, Pedro Bernardone, homem de grande maestria para o comércio, tinha uma riqueza deslumbrante e, em contrapartida, a sua mãe, Maria Piccaline, de um coração gentil, de um coração brando, que então se prepara a receber a figura de Francisco de Assis. Um ano antes, em 1181, Francisco de Assis, que até então era João, que não tinha reencarnado ainda, chega à Europa para poder se adaptar à energia do ambiente, dos seus amigos que então vão reencarnar com eles, também com ele, e ele se prepara para esse grande momento. E aí ele vai escolher Assis, né, que pertencia à região da Úmbria. E Francisco de Assis, ele é aceito por toda a comunidade espiritual, onde todos são convidados a participar de um conclave, de uma reunião espiritual, onde então todos esses espíritos iriam fazer um plano estratégico para que nenhuma atividade da equipe das trevas, dos espíritos de cunho espiritual negativo, pudesse então interferir diretamente no seu projeto de amor, na sua missão. Eles se preparam, então Francisco reencarna no dia 26 de setembro. Francisco de Assis, ele é uma criança dócil, gentil. Desde muito cedo começa a desenvolver ideias de uma moral muito alta. O seu comportamento, a sua alegria, deixa todos que estão ao seu lado vislumbrado. Sente uma energia que não consegue entender, mas é uma energia que muda o coração, que muda a alma. Francisco cresce, é um adolescente muito curioso, indagado sobre a sua missão na Terra. Naquele momento, quando Francisco de Assis reencarna, através da lei da reencarnação, esquecemos as nossas vidas passadas. No entanto, trazemos aquilo que é de mais forte das encarnações passadas. E às vezes isso manifesta em cada um de nós como, por exemplo, uma dúvida na nossa alma, uma angústia, um vazio, né? Que a gente não sabe de onde vem e nós nos questionamos muito, meu Deus, o que é esse vazio que há dentro de mim?
eu trabalho, eu tenho as minhas atividades, mas parece que todas as vezes em que eu faço algo, ainda é pouco. Eu sinto uma coisa e um vazio dentro de mim. Francisco também sentia, no início do seu processo, o que era pertinente, né? Francisco está amadurecendo fisicamente, no entanto, o amor que ele traz de suas vidas passadas, como João, o apóstolo de amor de Jesus, começa a brotar nele questionamentos e ele começa a ouvir uma voz chamando ele para algo maior. Até então, João não sabe, ou melhor, Francisco não sabe que aquela voz é a voz de Jesus. É a voz do Cristo amado, chamando ele para um propósito maior. João cresce, ou melhor, Francisco cresce, alegre, e ele começa a participar das atividades normais dos adolescentes e jovens. Francisco sai com os amigos, Francisco bebe, sempre com uma finalidade alegre. Sua conversa, segundo a espiritualidade, é uma conversa de cunho moral muito elevado. Só que em Francisco começa uma dúvida muito grande. Francisco começa a ouvir uma voz dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, então, não compreende de imediato o que seria aquela frase e de onde vinha aquela frase. E aí, como Francisco, ele estava no momento em que acontecia a cruzada, Francisco, então, acha, que esse construir a igreja é participar das cruzadas. E Francisco, incentivado por Pedro Bernardone, Francisco vai participar das cruzadas. Só que quando Francisco chega e vê aquela cena triste, de muita morte, de muito sofrimento, de muita angústia, Francisco volta com o coração abalado. Não era isso que Francisco esperava. A alma dele almejava algo muito maior. Ele volta para casa, triste, e novamente ele começa a escutar a voz do Cristo. Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, então, observando o seu ambiente, existe uma igreja em São Domingo, em que ela está, devido ao tempo, está toda quebrada. Há muito tempo que não se fazia nenhuma atividade religiosa naquele ambiente. E é uma igreja totalmente desestruturada. E o Francisco, então, começa a atividade de querer construir essa igreja, de colocar novamente essa igreja de pé. E Francisco, com todo o amor que ele tinha no coração, ele começa, então, essa missão, esse propósito de construir essa igreja. Só que Francisco, ao fazer isso, ele causa em Pedro Bernardone, o pai dele, um sentimento muito ruim. Pedro Bernardone não entende a missão de Francisco. E aí, Pedro Bernardone chama ele para conversar, e uma conversa muito dura. Ele vai explicar a Francisco que ele nasceu no berço de ouro, rico, e que ele precisava seguir a mesma atividade do pai, que era comerciante. E Francisco não deseja mais aquela situação, fazendo com que Pedro Bernardone prenda seu próprio filho, porque Pedro achava então que Francisco estava louco. Como alguém pode recusar a riqueza, o luxo que então ele tinha? Ele não entendia. E ele prende Francisco em um quarto. A mãe, penalizada, entendendo que Francisco nasceu com um propósito maior, um propósito de amar, um propósito que ela não sabia. Saberia que iria ficar triste, porque o filho iria passar
por situações muito conflitosas, onde as pessoas não compreenderiam de imediato a missão dele. E assim ela vai lá, mesmo sem autorização de Bernardone, e tira Francisco daquele cativeiro. Naquela saída de casa, começa então a primeira missão de Francisco. Francisco deseja construir a Igreja de Jesus, lá de São Domingos. E Francisco começa a pedir de porta em porta por onde ele passava. E as pessoas que sensibilizavam-se com ele ajudavam. Assim também aqueles que criticavam e achavam que Francisco então era doido, ou que não estava com o juízo certo. E Francisco, a muita custa, ele consegue então reconstruir a Igreja de São Domingos. E para Francisco é uma emoção muito grande. Mas assim que termina essa missão, Francisco começa a ouvir novamente: Francisco, reconstrói a minha igreja. E Francisco então não entende esse processo. Até que um sonho muito lúcido, Francisco relembra do seu propósito, que não é edificar a igreja física, mas é reconstruir um processo de amor na alma do ser humano de maneira muito singular. João, o apóstolo, ele dita que o objetivo do ser humano, o meu e o seu, é encontrarmos a paz interior. E só conseguimos encontrar a paz interior quando nós entendemos quem somos, quando Jesus, o bem, faz sentido em nós através da fé, e quando eu me esforço para me melhorar. E o mais importante que Francisco de Assis relata: você pode ver alguém passando fome, você pode ajudar, você só não pode fazer com que ele coma. Você pode ajudar alguém que passa sede, mas você não pode beber por ele. Você pode ajudar no processo de vestir alguém, mas você não pode vestir por ele. Em outras palavras, o mais importante é o nosso esforço. É o nosso esforço individual. Eu preciso me melhorar primeiro, para que então, através do meu exemplo, as pessoas então comecem a modificar. Somente pelo exemplo que damos, que conseguimos então colocar no coração do outro essa centelha, essa esperança. Francisco, então, pelo seu grau de magnetismo, de amor muito grande, muitas almas que então se preparavam com ele, né? Os 201 espíritos. Tá vendo? Pois não? Grêmio colocou a mensagem assim: um dos seguidores na construção da igreja era Frei Damião. Teve muito. A igreja falou: ajudar alguém não é tomar a prova para si. Exatamente. Exatamente. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Eu acho que uma das coisas mais pertinentes e interessantes que a doutrina espírita e espiritualista trazem é justamente essa vertente. Nós abandonamos a ideia de vitimismo, compreendemos que não há ninguém que é culpado pelas nossas quedas, ou que alguém está planejando o nosso fracasso. O único responsável sou eu. Eu que sou responsável por tudo aquilo que acomete comigo. O que acontece na maioria das vezes é que nós queremos mudar, queremos que as coisas mudem, que as coisas comecem a ter um caráter diferente.
só que eu não quero me esforçar. E aí a mensagem do Evangelho é muito clara. Flavinho, Nós, sim, Rayana disse, acredito que muitos franciscos que escolhem missões atualmente também causam estranheza em suas famílias e sociedade, principalmente se for alguém com posses e, e abdicar de todos. é Aí, verdade. pronto. Aí Aí eu, Luciano diz, são poucos os franciscos que abdicam de suas posses. Não é isso? Não é possível. eu, Exatamente. eu diria mais. Existe uma. Glícia fala muito em suas palestras de uma frase, eu concordo muito com ela. A nossa missão, ela não é mais, por exemplo, agir com radicalismo, como aconteceu anteriormente. Por exemplo, Francisco de Assis, ele deixa toda a matéria e ele vai seguir um caminho totalmente radical, né? Isso também vai ser visto amanhã, quando ela falar sobre Paulo de Tarso. Amanhã, Podemos identificar pessoas como sendo a vida do homem material. O Grício está dizendo. exatamente. A propósito desse momento em que todos nós estamos reencarnados, e que Francisco de Assis ele deixa muito bem claro, é a nossa missão de nos melhorarmos. Se você consegue mudar um padrão ou adquirir uma virtude, ótimo, é a sua missão. A nossa maior missão é ser feliz. E essa felicidade vem em paralelo com o que dita Francisco de Assis, com a prática da paz interior, que é conquistada pelo esforço, pela esperança e pela fé. Essa é a mensagem de Francisco para cada um de nós. O esforço sincero e principalmente a gratidão. Marcos, a hora, não sei a hora, estou no tempo. Tá, sim. Só, a live só encerra de 8h30. Porque não é uma hora, né? Pronto, então a gente vai continuar. Pronto, pode continuar. Pronto, daí eu tirei, coloquei aqui algumas observações, que é bem pertinente, que vai trazer justamente, resumir a lei de amor, segundo Francisco de Assis. Eu lembro a primeira vez que eu li o Evangelho, que eu ouvi, na verdade, no Evangelho, a lei de amor, foi com Glênio. Eu acho que ele está aí ouvindo, assistindo a gente. Você está Meu, incorporando Chico Ferro, meu irmão? meu Pitel, eu chamo de Pitel e ele me chama de Popetinho. Você Né, meu está irmão? incorporando Chico Ferro, né? Não é isso? E aí eu lembro como se fosse hoje que Glênio dizia assim, quando ele lia a Lei do Amor, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que antes, no nosso processo, nós começamos a ter instintos, depois sensações, sentimentos, para depois então sentirmos o amor. Nós estamos caminhando ainda para sentir realmente o amor. Nós ainda entendemos o amor de uma maneira muito limitada. Francisco de Assis, ele conseguiu sentir a essência de amar. Porque Francisco vai dizer que aquele que ama não prende, aquele que ama compreende, aquele que ama não julga, aquele que ama não condena, aquele que ama dá esperança, aquele que ama ajuda, aquele que ama dá o seu melhor. E nós ainda estamos neste processo
de adaptação de nós mesmos, aprendendo com as nossas quedas. E isso é o mais importante. Que na nossa experiência a gente possa tirar o nosso melhor e a partir daí nos motivar a melhorar. O que acontece na maioria das vezes, como então já relatava, é a nossa impaciência. A nossa vontade de querer no nosso tempo e a nosso bel prazer. Eu quero porque quero e tem que ser agora. Se não for agora, aí começa então um sentimento de revolta. Porque eu não mereço. Meu Deus, o que eu fiz? O que é que está acontecendo? Será que é macumba? E aí esquece que todo o processo começa dentro de nós. Francisco de Assis chama a atenção à prática da fé e precisa ser alimentada todos os dias. E ele diz que a primeira atitude que nós devemos fazer ao abrir os nossos olhos são duas. Orar, porque a oração e a prece nos conecta com o bem, com o amor, com os sentimentos mais nobres que a nossa alma pode sentir. E a segunda coisa, que é um exercício para cada um de nós, é a gratidão. Eu brincava até com o Diego essa semana, dizia, dai graças em tudo. Se cair, agradece. Se acontece algo em nossa vida, agradece. Agradece, agradece e agradece. Quer dizer que se eu cair, eu preciso agradecer pela dor que eu estou sentindo? Sim. Porque quando eu agradeço, eu consigo ver daquela queda algo bom que me faça melhorar. E o mais importante, eu não me afinizo a energias deletérias, a energias negativas. A energia do bem transforma. A energia do bem faz com que o nosso coração se abra a muitas possibilidades. E aceite e acredite naquilo em que merecemos, que é o nosso melhor. Merecemos ter uma família abençoada, merecemos ter um trabalho abençoado. Desculpa. Merecemos ter um dinheiro abençoado, uma relação abençoada, uma vida abençoada. Mas para isso, eu preciso acreditar. E eu só consigo acreditar quando eu sou capaz de agradecer. Agradecer por tudo. Essa é a grande lição de Francisco de Assis. Quando você vai ver toda a obra, tudo remete a funiliza para a gratidão. Quando eu sou grato, eu sou capaz de mudar tudo. Eu me conecto com a fonte maior. E Deus é o amor em essência. E aí remete uma frase de Jesus, quando perguntou a ele sobre o que um pai deve fazer, né? Sobre a relação de amor. E ele diz assim, com Deus: se o homem que é pecador dá o melhor aos seus filhos, imagina Deus que está no céu. Se nós desejamos o melhor, Deus deseja o dobro ainda para cada um de nós, porque Ele é a fonte de amor. Engana-se quem acha que não merece a felicidade. Viemos para isso. E principalmente Francisco de Assis tira um tabu muito grande para cada um de nós. O querer sofrer. Não, Jesus, eu preciso, porque Marcos é meu amigo, Marcos é uma pessoa sensível. Eu não posso dizer não a Marcos. Não, porque minha mãe, se eu falar alguma coisa com ela, ela não vai achar interessante. Ou eu preciso dizer sim, 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 quando o meu coração quer dizer não.
E aí eu lembro também, aprendi com Glênio, quando ele dizia sobre a humildade. A humildade é o reconhecimento de quem você é. Precisamos ser verdadeiros, como Jesus chama a atenção para cada um de nós. Que o seu sim e o meu sim seja sim, e o seu não e o meu não seja não. Não pode ficar no meio, não pode ser morno. É preciso ser verdadeiro com você mesmo. E a grande dificuldade que as pessoas estão tendo no processo de evolução espiritual é a não aceitação de quem você é. Quando eu consigo me aceitar e sei quem eu sou, o processo de cura emocional começa de fato a acontecer. E a primeira coisa que vai acontecer é a nossa libertação das amarras emocionais que os outros têm em nós. Porque nós queremos... Pois não. Marcos, meu xará, está dizendo como falar de Francisco e a gente não se emocionar. Essa pergunta, Glícia, hoje passei o dia com ela, diz, Glícia, falar de Francisco de Assis é algo que dá medo. Porque ele é amor. Cara, toda vez, Marcos, meu amigo Marquinhos, toda vez que eu leio sobre a história de Francisco, eu me emociono, choro muito, porque é puro amor. E eu dizia a Glícia, quando eu comecei a doutrina espírita, meus amigos sabem disso, eu não gostava de Jesus. Eu não gostava de Jesus porque eu tinha uma ideia muito limitada de que Jesus, ele me julgava. Eu trouxe isso, talvez, de encarnações, que depois a Catarina me disse o porquê. Mas eu tinha muito medo. Mas eu tinha um amor muito grande por Maria Santíssima. Eu não entendia por que é que eu gostava de Maria, mas não conseguia ter uma aproximação de amizade com Jesus. Eu tinha respeito por medo, mas eu não sentia esse amor. Quando eu comecei a ler sobre o Francisco, que Francisco foi me mostrando uma imagem de Jesus amigo, bondoso, que ama, que perdoa, que é compreensível, que está comigo em qualquer situação, então foi começando essa cura emocional dentro de mim com Jesus. E nas minhas preces eu sempre digo, Senhor, nessa encarnação eu não vou conseguir amar do jeito que você ama, talvez muitas encarnações, mas eu quero ao menos, se for possível, que eu aprenda 1% com Francisco de Assis. No exemplo dele é maravilhoso, eu concordo com o Marquinhos, é emocionante. Toda vez que eu vou ler sobre o Francisco, não tem como se emocionar. E tem um filme chamado Clara e Francisco, que quem puder assistir, eu já assisti ele 6 vezes, e nas 6 eu choro. Não tem como. É emocionante demais. Seu favor. Pois não. Luciano diz, entendo que não viemos para sofrer, viemos para evoluir. Tanta gente sofre, Luciene, pelo sofrimento, como tanta gente evolui pelo sofrimento, como a gente evolui pelo amor. Exatamente. Mas Rayane diz, aprender com as provações para irmos evoluindo. Muito bem, Rayane. Rayane, você é muito boa nos seus comentários, viu, Rayane? Claro, exatamente, Cíntia. Clara e Francisco viveram momentos de afinidade espiritual grandiosa, né? E a espiritualidade... E Clara foi até uma das encarnações de Joana de Anjos, né, Cíntia? É interessantíssimo demais. Tem mais uns comentários aqui, então vou colocando agora. Cíntia diz Clara e Francisco.
Exatamente. Esse filme, é o filme Clara e Francisco, deve ser muito bom. Nunca assisti esse filme ainda não, viu? É um filme maravilhoso, vale muito assistir. E Vou assistir. Cíntia, eu acho que o que todo mundo deseja é viver um dia, não sei se nessa ou nas próximas, um amor transcendental, porque vivenciar o amor no seu aspecto, na sua essência, é para o espírito, eu acho que o maior tesouro que existe. É maravilhoso. Você sentir. Amor, Sim, pode dizer, Marcos. Amor Transcendental é o filme de quem? Que Grícia está dizendo. É de Clara e Francisco. Luiz falou que é de Francisco. Pronto, Mas tem no YouTube. É um filme assim maravilhoso mesmo, mesmo, mesmo. vou assistir. Muito bom. E aí, o que é que vai acontecer com o Francisco? Então, durante todo o seu trajetório, né? Francisco começa a sua missão. Ele então tem a primeira dificuldade dele, que é quando ele chega a conversar com o Papa Urbano II, né? Que ele quer montar, então, com os amigos, uma ordem religiosa para difundir o amor, o evangelho verdadeiro. E o Papa, então, não dá de imediato, porque acha que o Francisco, então, está tendo um momento de rebeldia e que aquilo não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. E, depois de muito pensar, acontece um fenômeno em que o Papa Urbano II sonha um espírito, um anjo, na linguagem dele, um anjo, que pede para abraçar a causa de Francisco. E aí Urbano II permite que a vida religiosa de Francisco, então comece então a ter uma estrutura. E assim acontece. Muitas almas afins de vários lugares do mundo começam então a se aproximar daquela missão, daquele momento. E assim Francisco começa a divulgar o evangelho de amor, chegando a conversar pessoalmente com Saladino, que é o rei muçulmano da época. E Francisco consegue fazer uma transformação Obrigado, Edson. momentânea naquela alma. Só que depois, devido ao seu processo espiritual muito negativo, ele volta a cometer, então, as mesmas ações anteriores. E aí, Francisco, depois. Sim, Marcos? Eu, eu posso chamar Grícia para fazer a prece? Pode. Ela vai se preparar para esse momento. E daí Francisco de Assis volta para a parte espiritual, Escutei a né? voz de Grícia. Exatamente, Glênio. A proposta é um homem novo. Essa é a nossa proposta. É que nós possamos nascer de novo, todos os dias, reconhecendo quem somos, que é o mais importante. E aí vocês vão encontrar essas informações todas nesse livro aqui. Francisco de Assis, do Espírito Temos isso. Milanês. É um livro extraordinário. É Uma minha, leitura maravilhosa de fazer. é minha quarta vez que eu leio ele, mas toda vez que eu leio, são informações novas e novas e novas e novas. Vale muito, vale muito, vale muito a pena ler esse livro. Obrigado, Cidinha, meu amor. Se alguém tiver Muito alguma boa, dúvida, concordo agora é com o você. momento, né, Marcos? Muito boa a palestra de Salvinho. Maravilha. Oh, que bom, amigo. Salvinho, antes de Oi, eu chamar a amigo. Grícia, antes de eu chamar a Sim, Grícia para fazer a prece, eu quero te agradecer de coração. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus, imagina, amigo. que Eu que Deus lhe pague. agradeço pelo convite, né, Marcos? Depois de muito tempo. Grícia, você Ó, vai Luiz já fazer a falou prece. aqui para Pode terminar prece. aqui. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Tchau, boa noite a todos, viu?
Cadê Glícia? Boa noite, amigo. Eu esperando no Centec. Eu achei tão interessante. Na hora que eu apareci, puf, os 8 minutos que passaram rápido, né? Pois é, graças a Deus. Minha irmã, muito obrigado pela sua presença ao vivo. Que Deus abençoe você e todos que estão nesse momento nos acompanhando. E pode fazer a prece. Eu vou aumentar a música um pouquinho para a gente escutar a prece junto com Então, agora oficialmente, colocando o rosto na tela, né? Agora, boa noite a todos vocês, novamente. E aí, contagiadas por essa energia maravilhosa dessa live de hoje. A energia de todo mundo que está aqui, sabe? Todas as casas espíritas presentes aqui com a gente. Os nossos amigos que a gente não está podendo encontrar pessoalmente, né? Mas aí a gente se encontra nas lives, esse amor, assim, esse sentimento maravilhoso. E aí eu, antes de fazer a prece, já convido vocês para amanhã participar da live do Gotas de Luz. E aí, com grande responsabilidade também, amanhã nós falaremos sobre o ideal de amor na perspectiva de Paulo de Tarso, certo? Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar nesse instante a todas essas palavras que foram proferidas, a esses espíritos maravilhosos de luz que vieram à Terra, mas que estão ainda em conexão conosco, sempre nos inspirando. Como foi dita na live, nem sempre é preciso que a gente chegue ao extremo, porque nós somos pequenos demais diante desses espíritos tão grandiosos, mas a gente faz também a nossa parte diariamente, tentando nos melhorar, levando a mensagem do Cristo com o nosso sorriso em nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, que as bênçãos do Mestre Jesus, de Maria Santíssima, de Francisco de Assis, nos ilumine, nos inspire, nos dê força na caminhada, para que a gente possa sempre ter essa fé, esse amor e essa positividade em tudo que a gente faz no nosso dia a dia e mostrar o Evangelho de Jesus redivivo nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então, que o Mestre Jesus, que Maria Santíssima, que o exemplo desses grandes expoentes espirituais nos conduzam sempre aos caminhos do bem. Muito obrigada verdadeiramente pela oportunidade de hoje, pela oportunidade de estar em conexão com todos vocês. Que Deus nos abençoe grandiosamente, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Coincidentemente, Marcos, ele estava aqui em casa. Ontem até a gente estava assistindo a live juntos e acabou que ele fez a prece para os trabalhadores da última hora em Catolé. E aí, quando eu estava ali, né, fazendo o feedback também, quando você me chamou, eu vim fazer a prece. Noite abençoada.